Boa tarde, turma. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Vamos dar início a mais uma semana de atividades. Essa semana nós vamos fazer a apostila do PET, volume 3. Nós estamos na semana 4 de atividades. Segunda-feira, sempre nós fazemos língua portuguesa. Então, nós vamos fazer 6 perguntas das páginas 14 a 16. Com a apostila em mãos, vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar sobre o gênero textual, texto dramático ou teatral. Primeiro, vamos relembrar alguns detalhes sobre os gêneros textuais. Os textos, eles fazem parte de gêneros textuais, de acordo com as características que cada texto tem. Porque o texto, ele tem uma função, né? Ele serve para alguma coisa. Ele é feito para alguém, para um tipo de público, ele tem um jeito de ser escrito, uma estrutura, né? Ou ele é em versos, ou ele é em prosa. Então, de acordo com essas características, o texto é separado por gênero. Nós já estudamos vários gêneros textuais esse ano. O bilhete, a carta pessoal, a bula de remédio, a receita, né, para fazer comida gostosa. Então, são esses textos que nós vamos separando de acordo com as características, né? O jeito que ele é escrito, para que ele serve, para quem que ele foi escrito. Isso tudo diz pra gente qual gênero textual que é aquele texto. Hoje nós vamos ver o texto dramático, né? Esse tipo de texto, ele é escrito em prosa, ele pode ser escrito também em versos, igual uma poesia, igual uma música. Ele serve para ser representado depois no teatro. Então, ele é transformado em peça teatral, né? Por isso, ele tem uma estrutura que ele é escrito. Esses textos, eles são produzidos para ser representados, encenados no teatro, e eles podem ser escritos em poesia e prosa, como eu disse para vocês. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais. E, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Ele narra a história conforme os acontecimentos vão se passando. Nos textos teatrais, há também a indicação da fala de cada personagem, do narrador, e a descrição de cena e cenário. Por quê? Eu vou escrever uma peça de teatro, eu sou a autora. Eu preciso pensar em todos os elementos que estão envolvidos na história, desde a pessoa que vai criar o cenário, né? Aquele ator que vai fazer o papel principal da história, os outros atores e atrizes que irão participar daquela história, né? Quando a pessoa pega o texto para ler, ela tem lá a fala separada dela, né? Indicando qual que é o personagem que ela faz, qual que é a fala que ela irá dizer, e aí ela ensaia, né? Ela decora aquelas falas para ela poder representar muito bem depois. Esse é o trabalho do ator, né? O autor do texto teatral, ele tem que pensar em todos os elementos, né? Eu coloquei aqui para vocês um trechinho de uma peça teatral muito bonitinha, que se chama Tatá o Travesseiro. Então, depois eu vou colocar para vocês o link. É uma peça de teatro que foi feita nessa época de pandemia, né? Eles fizeram especialmente para transmitir através de vídeo. Então, o público que viu essa peça viu de casa, né? Muitos produtores fizeram peças teatrais dessa forma, nesse período que nós estivemos afastados, né? Não podemos frequentar nem cinema, nem teatro, nem show, né? As pessoas se adaptaram. Muita gente tem certeza que assistiu live, né, de cantor, que passou no YouTube para se divertir ali. A gente fez o que pôde nesse período, né? Então, vejam como que fica o produto final da peça teatral quando ela está pronta, depois de ser escrita, ensaiada e encenada pelos atores e atrizes.
estava cheia de coisas novas esperando por mim. E eu nem conhecia os meus pais direito. Então, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui embaixo, depois da nossa aula de hoje, o link. Quem quiser assistir, essa peça é muito bonitinha, né? Quem tiver com a internet boa, é só clicar aí no link. Vamos então às perguntas que nós vamos responder hoje. Primeiro, nós vamos ler essa peça que está aí, que é a história que chama Macaquinho, prestando atenção nos elementos que tem aqui, ó. Veja, tem primeiro o narrador, depois o papai macaco, e vocês vão ver que tem um macaquinho. Então, quando cada um desses personagens fala, tá indicando a fala deles, né? Por quê? Essa estrutura da peça de teatro, ela é feita desse jeito, indicando cada um dos personagens. Então, vamos lá. Macaquinho. O narrador fala: todas as noites, o macaquinho passava para a cama do pai e ficava mexendo e pulando e dando chute e não deixava o pai dormir. O papai macaco: macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai quer dormir. Por que você não volta para lá? O macaquinho respondia: porque eu tô com frio. O pai macaco cobriu o macaquinho com lençol, mas depois de um tempo lá estava o macaquinho de novo na cama do pai. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai quer dormir. Por que você não volta para lá? O macaquinho todo serelepe respondia: porque eu tô com fome. O pai macaco deu uma madeira para o macaquinho, mas não adiantou. Depois de um tempo, já estava de novo na cama do pai. Macaquinho, sai daí, você tem sua cama para se deitar. Papai quer dormir. Por que você não volta para lá? O macaquinho agitado respondia: tô com vontade de fazer xixi. Cada dia o macaquinho dava uma desculpa: medo, cama apertada. Até que um dia ele falou a verdade: eu quero ficar na sua cama porque fico com saudades de você. Aí o pai macaco entendeu e começou a brincar com o macaquinho todas as vezes que chegava do trabalho, ao invés de só ver televisão. O macaquinho ficou todo feliz e nunca mais passou para a cama do pai. Então vamos ver aqui quais são as opções corretas na pergunta 2. As desculpas do macaquinho para ir para a cama do pai eram, prestem atenção, ó, são as desculpas, né? Não a verdade. O que ele falava que ele estava sentindo antes de contar a verdade para o pai? Que estava com saudades, queria uma banana, estava com muito frio, queria passear, estava com fome, queria ir para a escola dos macacos. Marca o X só onde são das desculpas inventadas pelo macaquinho. Depois vocês vão escrever aqui na resposta. Qual era o verdadeiro motivo que levava o macaquinho a querer estar com o pai? Aí sim é a verdade de por que ele estava fazendo aquilo todas as noites. Pergunta 3. As atitudes do pai mostram que ele foi malvado, compreensivo, injusto ou antipático? Na realidade, o macaquinho precisava de educação, presentes, dinheiro ou carinho? Na pergunta 5, você vai falar sobre você, uma resposta pessoal sua. E você, como demonstra carinho às pessoas que você gosta? Papai, mamãe, os irmãozinhos, né? Como que vocês demonstram o carinho? A última perguntinha de hoje. É um texto do macaquinho, só que em uma outra forma. Ele está escrito em forma de prosa, né? Com parágrafo, sem fala de personagem, sem indicação de quem quer que tá falando, diferente da peça teatral. É um texto narrativo normal. O macaquinho queria dormir com o papai macaco. O macaquinho arrumou um monte de desculpas. O macaquinho falou que foi para a cama do pai porque estava com frio, com fome. Depois o macaquinho disse que queria o carinho de seu papai. Fim, a história acaba assim. Não fica legal repetir tantas vezes uma palavra. Quando a gente vai produzir, escrever um texto, a gente precisa usar termos para substituir uma palavra que precisa ser falada muitas vezes.
Por exemplo, o nome de um personagem. No caso aqui, o macaquinho. Eu não posso ficar falando só macaquinho, 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 macaquinho. Fica um texto cansativo de ser lido. Por isso que eu uso os pronomes. Ele, ela, aquele, aquela, esse, essa, isso, né? Para substituir, para não repetir o mesmo termo muitas vezes. Então, vamos escrever o texto substituindo as palavras que estão em negrito pela palavra que está no quadro, ele. Então, vocês vão usar o pronome ele para substituir o macaquinho, ó, todas essas vezes que está aparecendo a palavra macaquinho. Como que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever a história, mudando essas palavras. Vocês vão copiar esse texto novamente, aqui nas linhas abaixo, substituindo, vai mudar. Onde está escrito macaquinho, vocês vão escrever ele. Certo, pessoal? Por hoje é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me avisar. Até amanhã!